Olá, hoje falaremos de um tema que ele é extremamente controverso, muito frequente no nosso dia a dia, na nossa prática médica e que você certamente tem algum familiar, alguma pessoa chegada a você que foi diagnosticado com fibromialgia. Mas o que é a fibromialgia ou síndrome de fibromialgia? Porque são vários sintomas que o paciente apresenta. O principal é a dor de origem muscular, origem central, mas é a dor. Isto é a causa que faz com que os pacientes nos procurem no consultório. Porém, não é a fibromialgia, não é unicamente a dor. São situações onde o paciente apresenta algumas alterações de origem emocional, um pouco de ansiedade, tem, na grande maioria, sérios problemas relacionados com o sono, um sono de má qualidade, e tem uma dor difusa, que ele não tem muitas vezes nem os pontos, é uma dor em praticamente todos os quadrantes do corpo. Alguns detalhes são importantes em relação à fibromialgia. Os pacientes reumatológicos com osteoartrite são os que apresentam maior frequência. E, em segundo lugar, está a fibromialgia. Então, são detalhes importantes. Em torno de 2 a 8% desses pacientes com dor crônica apresentam, sim, fibromialgia. Outro detalhe importante, a frequência da fibromialgia ela é nitidamente relacionada mais ao sexo feminino. Ou seja, são 2 mulheres para cada homem que apresentam os sintomas de fibromialgia. Em relação à parte clínica, como é que o paciente se queixa? A primeira queixa, praticamente 100%, é a dor. Dor é o quadro principal. E que tipo de dor? O paciente não tem um ponto doloroso. Ele, muitas vezes, ele diz, doutor, eu tenho dor no corpo inteiro. Essa é a queixa mais comum que o paciente nos apresenta. Então ele tem dor em todos os quadrantes. Ele tem dor nos membros superiores, no tronco, nos membros inferiores, muitas vezes acompanhadas de dor de cabeça, a cefaleia, muitas vezes acompanhadas de dor na face, na articulação temporomandibular. Então, dor é o quadro com maior frequência em fibromialgia. Falando um pouco mais de dor, então é importante que se saiba que 100% desses pacientes vão apresentar dor. E essa dor é uma dor generalizada, ela não é uma dor pontual, é uma dor de intensidades variáveis, certo? O paciente muitas vezes reclama que dói mais durante o dia, outros mais com dor noturna, então não há um detalhe específico para você diagnosticar a fibromialgia. Outro detalhe importante em relação à dor, que ela normalmente o paciente mesmo refere, que é uma dor que migra, ou seja, vai do braço vai para a perna. Essa migração da dor é um detalhe muito importante em relação à clínica do paciente com fibromialgia. Outro detalhe clínico é a fadiga, que está presente em torno de 76% a 90% dos pacientes. O paciente não apresenta vontade de fazer as coisas, ele está, entre aspas, cansado para tudo. Ele diz, doutor, eu não tenho ânimo para fazer as coisas. Então essa fadiga é algo de extrema importância e que, na grande maioria dos casos, está presente. O distúrbio do sono é algo muito frequente, também em torno de 55% a 80% dos pacientes com fibromialgia. O paciente não apresenta um sono restaurador. Algumas vezes, o paciente, eu questiono em relação ao sono, pergunto, você dorme bem? Durmo, doutor, eu durmo 8, 9 horas por dia. Só tem um problema, quando eu acordo, a sensação é que eu estou mais cansado do que se não tivesse dormido. Então, é um sono não restaurador. Essa é uma queixa também muito frequente nos pacientes com fibromialgia. Mediante essa situação de você já colher os principais dados, a gente acrescenta algumas situações que ocorrem também com o paciente com fibromialgia. Em algumas situações são pacientes com cistites
ou infecções urinárias de repetição, são pacientes que o intestino não funciona de uma maneira adequada, certo? Ou o paciente é um constipado crônico, ou tem crises de diarreia, e nós sabemos que a absorção intestinal faz uma diferença muito grande para a evolução natural dos pacientes com dor, ou seja, com a fibromialgia. Dor torácica também é uma queixa extremamente comum, frequente, e que por muitas vezes se tem que fazer o diagnóstico de eventuais dores de origem cardíaca. Então esse é um detalhe importante também. A queixa de tontura é algo que se faz com muita frequência nesse tipo de patologia. O paciente que você começa a direcionar como tendo como o diagnóstico principal a fibromialgia, você tem que afastar outras patologias. Você tem que diferenciar com pacientes com doenças da tireoide, pacientes com alterações do ponto de vista emocional. Você tem que diferenciar com pacientes que apresentam miopatia, pacientes com doenças autoimunes, pacientes que apresentam determinados tipos de vício, principalmente o álcool. São situações que você tem, são perguntas que você sempre deve questionar, porque por muitas vezes elas se acompanham em pacientes com a fibromialgia. Dentro da parte clínica, na década de 90, o Colégio Americano de Reumatologia propôs uma maneira, um questionário onde você tinha uma figura, onde se apresentavam pontos dolorosos que o paciente se queixava. Seriam 9 pares de pontos que você, fechando esses pontos, você automaticamente diagnosticava a fibromialgia. Hoje já existe uma atualização onde esses critérios não são mais utilizados, se usam outros critérios. O trabalho de Frederick Wolff, principalmente os trabalhos de 2010, 2011, onde ele propôs uma classificação dos pontos dolorosos da fibromialgia. Wolff propôs, então, o índice de dor generalizada. Esse índice são 19 pontos, de 0 a 19, onde você marca adequadamente esses pontos. E ele ainda faz o uso da escala de gravidade de sintomas, que vai de 0 a 12. Então, isso é um protocolo que você tem no consultório, onde você preenche e faz essa somatória desses 13 pontos dos 31 que são propostos, já nos direciona para o diagnóstico clínico também da fibromialgia. Essa é uma ferramenta usada, um pouco mais atualizada e que deve ser feita pelo profissional que trata de dor e que tenha como diagnóstico diferencial a fibromialgia. Então você escutou o paciente, você examinou o paciente, você viu que você tirou qualquer possibilidade de ter, por exemplo, um quadro de radiculopatia, alguma coisa compatível com hérnia de disco, algo nesse sentido, que seriam diagnósticos muito fáceis de serem excluídos. Então você tem que pensar em exames complementares. E esse é um detalhe importante. Dificilmente você vai fazer um diagnóstico por intermédio de imagem. A imagem, seja raio-x, tomografia, ressonância magnética, ele faz um diagnóstico diferencial de outras patologias. Mas é impossível você dar um diagnóstico de fibromialgia baseando-se, por exemplo, em uma ressonância magnética. E esta é a situação dos pacientes que chegam no nosso consultório. Muitas vezes os pacientes vêm com exames totais, com ressonância, tomografia, exames feitos 2, 3 vezes, às vezes no mesmo ano, a uma mesma ressonância. Isso só encarece o sistema, seja o sistema privado ou seja o sistema público. Então essa é uma conduta absolutamente equivocada. Nós temos como hábito
solicitar alguns exames de sangue que poderão nos diferenciar a fibromialgia. Faz de rotina um hemograma, se colhe as provas de tireoide, TSH, o PTH, a vitamina D, o CPK. Esses são exames que nos podem direcionar no sentido de se ter o diagnóstico da fibromialgia nas suas variações, certo? As provas de atividade inflamatória, PCR e VHS, isso aí é obrigatório que você faça, e também, nas atuais circunstâncias, as provas virais, seja HIV e o que nós estamos passando com a pandemia, se questionar em relação a uma síndrome que ainda não há detalhes maiores, mas é a síndrome pós-Covid. Então esse é um cuidado que nós temos que ter em sempre interrogar o paciente se ele teve ou não o Covid. Então vamos falar finalmente em tratamento, que é o objetivo, né? É extremamente importante falar que o tratamento do paciente diagnosticado com fibromialgia ele é multidisciplinar. Não existe um médico que faça o tratamento, que consiga fazer um tratamento sozinho. Então é necessário você ter um acompanhamento, eventualmente, com um clínico, um psiquiatra, o fisioterapeuta, a nutrição, são colegas que você deve ter no seu time para que você possa fazer o acompanhamento adequado em relação ao tratamento do paciente com fibromialgia. Os objetivos desse tratamento é se melhorar principalmente a qualidade de vida, porque o paciente que tem fibromialgia tem uma qualidade de vida muito ruim. Então o principal passo é melhorar essa qualidade de vida. Se melhora essa qualidade de vida com diminuição da dor. E para você ter a diminuição da dor, essa assistência multidisciplinar é extremamente importante com o diagnóstico correto, com o diagnóstico adequado. Isso seria os tratamentos, a primeira orientação em relação ao tratamento. Ainda em relação à parte não farmacológica, ou não tratando com remédio, você tem que ter uma vida saudável, alimentação saudável, fazer uma atividade física de uma maneira regular, procurar ter um bom controle do seu peso corporal. Então, essa tríade de uma boa postura, um bom controle do seu peso corporal e fazer exercício, isto é fundamental para que você tenha uma evolução favorável em relação à fibromialgia. Em relação à parte farmacológica, remédios, veja bem, é muito importante, a fibromialgia não é uma doença inflamatória. Eu vejo no consultório pacientes chegando com receitas de anti-inflamatório dos mais diversos, inclusive o anti-inflamatório hormonal, que é o corticoide. Isso é tremendamente questionável. A ação do anti-inflamatório é uma ação absolutamente questionável. E também a ação dos opioides, com exceção de um opioide que é o tramadol, que ele poderá agir não como opioide, mas sim como dual. Então, o questionamento é em relação a não fazer anti-inflamatório. O anti-inflamatório não vai te ajudar, pode te ajudar de uma maneira rápida, 1 ou 2 dias, mas ele vai trazer mais complicações para você. Em relação à sequência de tratamento, você normalmente usa 2 ou 3 tratamentos concomitantes, certo? Você pode usar um gabapentinoide, que são na maioria das vezes você usa a pregabalina. Você pode usar um antidepressivo tricíclico associado em dosagens adequadas. Você deve começar com uma dosagem baixa e ir progressivamente aumentando de acordo com os sintomas do paciente. Há também a associação da duloxetina, certo? Numa dosagem máxima de 60 mg. Então, esta associação de medicamentos com a pregabalina, com antidepressivos e com inibidores duais, tipo duloxetina, essa associação é a associação aceita, é a associação que melhores resultados traz ao paciente com fibromialgia. Finalizando,
O diagnóstico de fibromialgia não é um diagnóstico de exclusão. Você tem as ferramentas hoje para fazer o diagnóstico com exatidão e deixar a mensagem para você. Não há como um médico somente tratar você de fibromialgia. Você tem que fazer, tem que estar num grupo, numa equipe de profissionais onde você possa ter toda a assistência do ponto de vista físico, do ponto de vista mental. Só assim o seu tratamento será coroado de êxito. Só assim você vai melhorar clinicamente. Meus amigos, eu peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe, porque dessa maneira a gente vai poder divulgar de uma maneira objetiva, simples, com detalhes que poderão ajudar a evolução dos pacientes com a fibromialgia. Obrigado.